Queridos, graça e paz, aleluia, louvado seja Deus. Olha, eu estou aqui hoje para gravar a mensagem que eu falei naquele vídeo que vocês, alguns já assistiram, e você que está nos assistindo pelo canal deve ter lembrança que eu falei que gravaria uma mensagem completa sobre as lições espirituais que aprendemos com as plantas. E a gente pode acrescentar com as árvores, ou algumas árvores, especialmente as frutíferas. E eu quero dizer para você, de antemão, que essa mensagem com certeza vai trazer edificação para muita gente. Nesses 2 dias que nós gravamos aquele pequeno vídeo, algumas pessoas têm mandado mensagem de volta, dizendo: olha, é isso aí mesmo, pastor. É uma verdade pura e certa o que o senhor falou nesse vídeo, pastores, irmãos, inclusive de longe. Mas vamos lá. Olha, não é difícil de compreendermos, escuta bem, não é difícil de compreender que a vida do cristão, do ser humano, podemos até chegar a dizer do ser humano, mas vamos voltar para o cristão. Ela é muito relacionada biblicamente com a vida de uma árvore, de uma planta, e a ideia é muito forte. Deus sempre traz essa ideia do ser humano, do servo dele, como uma árvore, ok? Por isso nós podemos aprender muitas verdades. Eu quero começar lendo algumas passagens aqui, para a gente entrar no conteúdo propriamente dito. Escute o que diz o profeta Jeremias 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Sabe por quê? Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Guarde aí esse versículo na sua mente, Jeremias. Agora vamos para o texto de Mateus, ou melhor, de Lucas, capítulo 8. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 8, nós vamos encontrar Jesus falando desse assunto. A parábola do semeador. Jesus disse que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu na beira do caminho, foi pisada e comida pelas árvores. Outra parte caiu no meio das pedras, cresceu, mas secou, porque não tinha umidade nem raízes profundas. E no versículo 7, ele diz: outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Lucas 8, versículo 7. O meu alvo aqui é ler sobre a que caiu no meio dos espinhos. Jesus disse que uma parte caiu no meio dos espinhos e foi sufocada ao crescer. Agora o versículo 17 diz: 14, melhor dizendo. A que caiu entre os espinhos são os que a ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Versículo 14, né? Então Jesus mostrou aqui a ideia da árvore que vive no meio dos espinhos, que é sufocada. E ele falou aqui os cuidados, deleites, riqueza. A gente pode parafrasear dizendo os pecados, as seduções, tudo aquilo que pode sufocar uma pessoa espiritualmente. Então, outro texto que me chama a atenção, você que está aí com a sua Bíblia aberta, observe Mateus capítulo 3, versículo 10.
Evangelho de São Mateus, capítulo 3, verso 10, diz assim, ó: e já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Irmãos, vamos ser sinceros. Não deixa claro que nós temos uma ligação com a árvore, a ideia, não é, de pegar uma árvore como exemplo, e a vida do cristão relacionando com a árvore, é muito interessante isso. João Batista está dizendo, olha, o machado de Deus está na raiz das árvores, e a árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, é muito interessante essa passagem. Muito bem, vamos observar o seguinte. Essa mensagem que eu vou apresentar agora, inclusive se tem algum botânico me assistindo, alguém que entende de plantas mais do que eu, me perdoe se eu cometer alguma falha, porque eu não sou especialista. É apenas uma observação simples, mas que deixa claro, a minha ideia é essa. Eu não sou especialista em plantas, eu não sou botânico, porque eu não fiz curso nenhum nessa área. Mas eu quero dizer que é uma observação simples dessas plantas ou de algumas árvores que vamos citar aqui. Ok? Vamos para a primeira verdade sobre as plantas, que nós vamos aprender. Ó. As plantas frutíferas são geralmente atacadas por pragas e sufocadas por plantas inimigas. E as plantas inimigas são essas aí, ó, as trepadeiras selvagens, as ramas, os cipós, né, por exemplo, ervas daninhas, e tem as plantas parasitas, que são aquelas que nascem e crescem em cima de uma outra árvore e chega a matar. Um dia desse, eu andando com uma pessoa, ele olhou, eu perguntei para ela, o que são as parasitas? Ele disse, olha ali, irmãos, era uma outra árvore em cima de uma outra árvore e ela estava tomando e com certeza irá matar aquele galho ou aquela árvore. Então, muito bem. E aí eu quero mostrar para os irmãos que essas plantas que são atacadas por pragas, as pragas podem ser fungos, né? E que terrivelmente mata as plantas algumas vezes, logo no seu ainda tamanho muito pequeno, mata. Ou então as pragas afetam o fruto e não deixam os frutos produzirem com perfeição e não chegam a amadurecer. E se fica impróprio para o consumo, é como se não tivesse dado fruto. Muito bem, eu quero dizer para os irmãos que eu trago um exemplo do que essas plantas inimigas podem fazer com uma planta frutífera. Olha aí, ó. Essa imagem, vocês que estão pelo vídeo não estão vendo, mas vocês podem ver no primeiro vídeo que está lá, tá? Olha aí. Eu não sei se vocês estão percebendo, eu creio que sim. Isso aí é uma rama chamada cipó de boi. Irmãos, esse cipó é muito comum mesmo. E ele cresce de uma forma assustadora. Ele se torna uma planta gigante, esse cipó de boi. E ele tem como alvo atacar uma planta, de preferência as frutíferas, ainda que estejam distante dele. Ele sai, claro, eu poderia mostrar um maior, que é atacando uma árvore maior. Mas está aí, como vocês podem ver, ele ataca o olho desse pequeno pé de caju. Ataca, e o olho dele começou a morrer. Não é nítida a imagem, porque está um pouco distante, mas vocês podem ter certeza que eu vi lá. Ele agarrou e eu trouxe esse cipó para mostrar para os irmãos. Aqui, não é, ao vivo. Claro, cortei ele lá no pezinho dele, e ele tem aqui as suas garras,
que é exatamente isso aqui que abraça, sufoca a planta, gruda mesmo, vai enrolando do pé até o olho. É incrível. Não deixa a planta viver. Sufoca de uma maneira que ela não cresce. E está aqui o maldito, não é? Esse maldito cipó, ou chamado cipó de boi, é uma planta terrível. Ela não produz fruto. Ela não é bem-vinda, porque ela não traz benefício nenhum. Pelo contrário, ela mata a planta frutífera. E olha o que acontece, deixa eu colocar aqui. Olha o que acontece com uma planta que tem a mesma idade dessa daí, plantada no mesmo dia, na mesma terra, recebendo a mesma água. Olha aí, ó, a outra planta que não foi sufocada. Olha a diferença. Tudo do mesmo tamanho, plantadas juntas. Olha a diferença, irmãos. Está bem maior. Porque há dias que esse cipó estava atacando. Ele impede o crescimento e impede a frutificação e pode até mesmo matar a planta. O agricultor tem que ficar, ó. Ele não pode se dar o luxo de dizer assim: eu já passei aqui na semana passada. Eu estou com 2 semanas, está tranquilo, estava tudo ok. Não, porque ela cresce rápido. Ela cresce rápido. Olha, vamos ver agora um outro exemplo, meus irmãos, que me chamou a atenção. Pode passar. Esse aqui também está no primeiro vídeo que vocês viram lá. Olha, quando nós olhamos para esse pé de caju, você não tem a ideia de que você pensa que ele é muito jovem. Mas uma pessoa que conhece esse pé de caju desde muito tempo atrás, ele disse assim: pastor, esse pé de caju é muito velho. É muito velho. Mas ele viveu, irmãos, preste muita atenção, ele viveu a vida toda, desde quando ele era pequenininho, no meio de unha de gato, que é a sabiá, o sabiá, conhecido aqui na região como sabiá. Outras árvores sufocaram ele desde quando ele era pequeno. Um morador antigo me falou. E aí, ele nunca desenvolveu, ele nunca produziu fruto, e pelo contrário, nunca morreu, mas nunca produziu, e alguns galhos dele mortos em cima. Olha que coisa. Aí vamos ver agora um que cresceu sem ser sufocado por alguma planta inimiga, ou que cresceu num lugar aberto. Bora lá? Pode passar. Olha aí, ó. É vizinho do outro. Olha como ele cresceu, irmãos, porque ele não teve, né? Ele não teve planta inimiga que o sufocasse, impedindo dele crescer e produzir. E esse aí produz bastante caju. Interessante, não é? Muito bem. Vamos prosseguir. Olha, na vida cristã acontece exatamente o mesmo. Muitos são os inimigos e os elementos que podem sufocar e até mesmo impedir a vida do cristão, e até mesmo chegar a destruir a sua vida espiritual. A pergunta que não quer calar é essa: o que é que está impedindo você de crescer e de frutificar? Olha, meus irmãos, Jesus não estava falando uma bobagem. Pelo amor de Deus, ele nunca deve imaginar que algo que Jesus falou não tem sentido. Jesus disse que tem árvores, plantas que são sufocadas, não crescem, não produzem frutos, e quando produz, os seus frutos não amadurecem. Sabe o que nós devemos fazer? É nos dar conta, examinar, para saber o que é que está sufocando. Algumas vezes eu creio que é muito fácil. Talvez é uma amizade que você tem.
Talvez é um comportamento que você tem ainda, que nunca deixou. Um hábito. Uma prática. Uma atitude que você tem. Talvez você anda demais na casa de alguém e essa pessoa está lhe influenciando. Talvez você nunca resolveu aquela questão pendente na sua vida espiritual. Aquela falta de perdão que está matando você, aquele ódio, aquela coisa que está te sufocando, aquele desejo que você não repreende, aquela vontade de fazer algo errado aos olhos de Deus. Você sabia que nós precisamos identificar isso e lutar e combater isso? E ainda eu vou mais adiante. Tem situações que é o próprio pecado mesmo. É o pecado que a pessoa está consciente que está praticando e vivendo nele, mas ela não toma uma atitude severa, dizer, vai-te para lá, seu inimigo. Acabe com esse inimigo que sufoca, que prende, que mata, que se enrola, né? E eu vejo, irmãos, nesse simples cipó, também um exemplo claro do inimigo, de Satanás, porque ele mata, ele ataca severamente. Pode voltar lá a imagem, né? Pode voltar lá. Então, ele ataca severamente a planta, né? Sufoca, é como se estivesse na garganta de uma pessoa. Olha que ele foi no olho, irmãos. Ele foi no olho dessa planta, ainda bem jovem, para sufocar. É o primeiro, né? Primeira foto. E isso é uma coisa terrível espiritualmente. Eu vejo claramente uma lição, né, importante para a gente entender. É a certa, essa daí. Que a gente precisa lembrar, que a gente precisa dar fé. Você pensa que eu estou falando uma besteira aqui? Que eu estou jogando conversa fora? Não, isso aqui é sério. Espiritualmente tem muita gente vivendo com um cipó desse aí no pescoço dele. Tem muita gente que espiritualmente está vivendo com um cipó desse aqui, ó. E não é só um, não. Pode ser que sejam vários, sufocando e deixando igual aquele outro pé de caju lá, que é antigo e não produz. Muito bem, como eu disse, eu sou um simples observador e não tenho autoridade nessa área, mas consigo ver isso aí. Vamos para a segunda verdade. Pode passar? Existem plantas e árvores plantadas no mesmo tempo e que recebem tudo o que a outra recebe, mas não se desenvolve como as outras. E vamos trazer isso para a vida espiritual. Na vida cristã não é diferente. Há cristãos que estão na mesma igreja, se converteram no mesmo tempo, receberam o mesmo cuidado espiritual do pastor, dos irmãos, do discipulador, não é? E mesmo assim não se desenvolve. Recebe o mesmo cuidado, atenção e tudo. E faz tempo que eu observo isso. Nas portas de casa, por exemplo, nas calçadas, as pessoas plantam 2 palmeiras, ou então plantam não sei o quê, planta 2 árvores em casa. Você vê que uma é bonita e a outra é feia. Você acha que aquela outra que está feia é porque o dono não joga água lá? Não dá o cuidado? Ora, se ele plantou, foi para enfeitar o seu jardim, a sua casa, como é que ele vai desprezar para ficar uma bonita e outra feia? Não, é porque ela não se desenvolveu. Agora, isso tem um fator positivo. Vamos ver o exemplo? Vamos ver o exemplo? Eu gostei desse exemplo aí, ó. Olha aí, pode passar. Pode passar. Eu quero mostrar. Pronto, olha aí, ó. Olha esse pequenininho. Esse pequenininho foi plantado junto com aquele primeiro que eu mostrei. No mesmo dia também. Recebendo a mesma quantidade de água, na mesma terra.
com o mesmo tipo de adubo. A mesma quantidade de água que é colocado nesse aí, é colocado no outro lá. Volta agora para o maior. Volta agora para o maior. Volta agora para o maior. A mesma quantidade. Aí a gente fica se perguntando, meu Deus. Aí, queridos, olha, isso me leva a entender um fato que é normal, porque eu não posso culpar essa árvore. Olha, você é a culpada, você não cresceu porque você, né? Não, é a natureza. A natureza, você pode observar. Agora volta lá para a pequenininha. Eu quero dizer, irmãos, que nós temos que entender que na igreja nós vamos ter pessoas assim. Olha, alguém pode frutificar, crescer rápido e outro mais lento. Vocês estão entendendo? Tem um lado que a gente, né, aparentemente é coisa negativa, mas não, é para a gente entender. Eu quero dizer para você, meu irmão, que está me assistindo pelo canal, ou você, pastor, né, vocês que estão aqui na igreja hoje. Olha, nós temos que ter o discernimento de não querer que todo mundo seja igual. Nem todo mundo é igual. Os nossos filhos não são iguais. Tem gente, meus irmãos, que tem uma ideia errada. Nem todo mundo é igual. Olha, tem criança que aprende a ler mais rápido do que outra. Tem gente que tem uma facilidade de aprender uma profissão mais rápido do que outro. Aprender uma língua. Tem gente que para aprender uma nova língua dá trabalho, irmãos. Aprender a operar uma máquina. Tem gente que para fazer o teste, não é, lá da baliza, para tirar a carteira de motorista, faz 3, 4, 5 vezes. Não acerta da primeira vez. Já tem um que vai lá, faz facilmente e volta para casa. Nem ficou nervoso. Então isso é uma lição para a gente entender nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, eles não são iguais. Eles não são iguais. A gente deve ter cuidado de não fazer comparações. Olha, você precisa ser igual fulano. Não pode ser isso, irmãos. Ah, porque a esposa de fulano é desse jeito. Ah, porque o marido de fulana é desse jeito. Ah, porque o filho de fulano é desse jeito. Ah, porque se... Não, tem um lado para a gente entender o ser humano, porque eu vejo nesse exemplo uma verdade. Vamos agora correr? É muita coisa, né? Bora lá, pessoal, terceiro. Pronto, não tem mais fotos, né? Ó, existem plantas, terceiro, plantas e árvores frutíferas que facilmente sobrevivem e dão frutos, mesmo em situações difíceis. Essas plantas, elas são muito mais preparadas para secas, estiagem, pois elas possuem, inclusive, a própria reserva d'água. Irmãos, a própria reserva d'água em suas raízes. E o exemplo aí é o imbuzeiro. Muita gente que está me assistindo, me ouvindo, pode saber o que é o imbuzeiro. O imbu, que a gente chama aqui, né? O imbu cajá. Mas ele também é umbuzeiro. Aliás, ele tem pelo menos 6 nomes, essa planta. Mas ele tem as raízes, irmãos. São batatas cheias d'água. Olha que coisa. O imbuzeiro, ele pode estar num lugar muito seco, que há tempo não chove, mas suas batatas, as suas raízes estão cheias de água. É incrível. Uma vez eu vi uma palestra do pessoal da Embrapa, e eles mostrando o imbuzeiro, como é uma planta fantástica. Ela tem água. Olha, trazendo para a vida cristã, tem cristãos bem preparados para se adaptarem a situações delicadas
diferentes e a enfrentar tempestades ou momentos difíceis. Ei, você pode não ser um embuzeiro, certo? Ei, você pode ser um cristão e não se achar um embuzeiro, que tem bastante reservas para enfrentar a tempestade e dificuldade. Mas eu vou dizer uma coisa, que o cristão precisa estar preparado para enfrentar momentos difíceis. É um fato. Eu vou dizer uma coisa, olha, nunca pense que a vida cristã é só moleza. Olha, meu irmão, ei, como servo de Deus, você pode passar por uma tribulação. Claro que é momentânea. Você pode passar por um momento difícil financeiro. Você pode passar por um momento difícil na área da saúde. Você pode ficar desempregado. Você pode estar no lugar de perseguição. Você pode ser desprezado na família. Você pode passar por um momento difícil. Mas o que acontece lamentavelmente? Tem gente que na hora que chega esse momento, ele desaparece da igreja. Ele fraqueja na fé. Ele não é forte como o embuzeiro, que pode enfrentar um longo período de estiagem, sem chuvas, sem água, porque ele tem reserva. Eu quero dizer para você, ser mais forte, não ser melindroso, não ser delicado, ao ponto de qualquer coisa abalar a sua fé, abalar a sua vida com Deus. Ai, pastor, eu não aguento mais. Ai, pastor, eu estou para me acabar. Olha, pastor, eu vou desistir, porque eu não suporto mais essa luta, esse problema. Não é para acontecer isso. Não é para você dizer isso. É para você dizer, eu vou passar por essa prova, eu vou passar por esse momento, eu vou enfrentar com a fé em Deus, com a ajuda dos meus irmãos, com oração, com jejum, eu vou vencer, porque eu estou em Cristo Jesus. Mas muitos fracassam. Eu poderia falar mais, mas esteja preparado como essas plantas, que não precisam de muita água, que mesmo com muita dificuldade elas sobrevivem, né? E eu poderia mostrar uma aí, mas já a gente pode falar mais alguma coisa. 4, número 4. As plantas que resistem ao corte e a queimadas e a secas são aquelas que têm raízes profundas. Rapaz, essa aí foi a primeira coisa que eu observei. E eu gosto disso aqui. Você já viu, irmãos, que tem árvore que você corta ela, tá bem no pezinho, e ela, brota depois. E já tem outra que você toca fogo nela, irmãos. Corta e ainda toca fogo no toco. O que acontece? Está lá o toco queimadinho, pretinho, queimado. E quando vem, primeira chuva, não precisa nem chover, começa a brotar novamente tudo de novo. Aí eu te pergunto, vai ver a profundidade dessa raiz daquela árvore. Tem deles, meus irmãos, que você pode arrancar, ir lá, cortar abaixo da terra um pouco, mas brota, porque as raízes estão muito profundas, irmãos. Irmãos, que coisa, que lição para nós. Olha, exemplo dessas plantas que têm raízes profundas é o cajueiro, por exemplo, e a unha de gato ou o sabiá. Irmãos, corte um pé de sabiá, corte e queime, para você ver como ele brota. Você pode queimar o toco, mas ele brota depois. Para não nascer novamente, você tem que arrancar muito bem o seu tronco com as raízes, para ele não brotar novamente. Olha, meus irmãos, eu já vi um pé de caju que foi queimado, meus irmãos. Esse aí não sobrevive. Esse aí não tem mais condição de sobreviver. Quem foi que disse?
Porque tem as raízes profundas, meus irmãos. Não precisa ser aguado. Pé de caju velho não precisa ser aguado. Ele não morre. Meus irmãos, aquele pé de caju, eu disse, não vai mais botar caju. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Foi muito queimado. Não tem mais como sobreviver. Meus irmãos, está lá botando fruto, meus irmãos. Muito fruto, mas muito mesmo. Muito. Então eu quero dizer para os irmãos que isso aqui é uma lição. Na vida cristã não é diferente. O cristão precisa ter raízes profundas. Eu posso ouvir um amém? Uma fé consolidada, obediência e conhecimento da palavra e uma boa vida devocional. Eu vou repetir. Na vida cristã não é diferente. Observe. Ei. O cristão precisa ter raízes profundas. Se você não tiver, meu irmão, qualquer coisinha te derruba. Qualquer coisinha te mata. Acaba com você. O cristão precisa de uma fé consolidada, ou seja, firme, como um alicerce de uma casa. Precisa de obediência e conhecimento da palavra. Aqui, ó. Você precisa ter muito conhecimento da palavra. Se você não tiver conhecimento da palavra, você fica vulnerável. Tem que conhecer a palavra bem. E tem que ter também o quê? Uma boa vida com Deus, que é a vida de oração. Entendeu, pessoal? A vida de oração. Agora vamos apressar o passo aqui, não é? Ok? Quinta. As plantas precisam muito de sol e de água para sobreviver, crescer e dar frutos. Olha que coisa interessante. E o que as plantas são capazes de fazer, meus irmãos, para elas conseguirem, não é, o sol e a água? Elas são capazes de entortar o caule, por exemplo, aprofundar suas raízes. E eu quero dizer que na vida cristã, o crente precisa de algumas coisas que são vitais para ele. Olha aí, tem um slide que mostra eu leio muito bem os slides, porque quem está me assistindo pelo canal não vê os slides. Mas nós vamos providenciar para que você veja os slides. O crente precisa de oração. É uma vida dele com Deus. Não é eu orar por ele, claro, vale também. Não é eu orar por você, mas é a sua vida de oração. Da palavra de Deus, da comunhão com a igreja e da pessoa do Espírito Santo. Sem esse aí, meu irmão, é igual uma planta sem sol e sem água. Será que sobrevive? Me diga se uma planta sem sol vai sobreviver. Me diga se uma planta, uma árvore sem sol e água vai sobreviver. Assim o cristão precisa dessas 4 coisas para sobreviver: oração, palavra, comunhão. Eu creio que vai dar, não precisa cortar. Viu, Jones? Deus abençoe. Vamos aqui para a quinta. Olha aqui, Olha aí, quinta. Pode voltar para o quinta. As plantas e árvores precisam muito. É o 6 mesmo, perdão, 6. Estamos chegando ao fim. 6. Em relação aos frutos, aprendemos o seguinte, Existem plantas que dão os seus frutos em pouco tempo, mas o seu tempo de vida é curto. Vocês conseguem imaginar do que eu estou falando? Vamos pensar no milho, no quiabo. Ele é tão rápido, né, para dar o fruto. Poucos dias, poucos meses. Mas olha, pessoal, como eu estava dizendo, existem outras árvores que eles
demoram a dar os seus frutos, mas o tempo de frutificação é bem maior. Eu me lembro do pequi, do buriti, por exemplo. Quantos anos não leva uma palmeira de buriti para dar buritis? Você já imaginou quantos anos o pé de pequi leva para poder produzir? Mas olha quantos anos ele não passa produzindo, né? Olha aí, ó. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Muitos cristãos às vezes dão muitos frutos logo após a conversão, mas depois de algum tempo não produz mais nada. Ficam paralisados, perdem a visão do reino de Deus, perdem o primeiro amor. Por outro lado, tem aqueles que demoram muito a dar fruto, mas quando eles começam a frutificar, frutificam por todo o resto da vida, longos anos. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei se você tem sido um crente frutífero, mas passe a ser. Talvez já esteja no tempo de você dar fruto. Você não é um pé de quiabo. Você não é uma fruta dessa aqui, um pé de milho. Mas você precisa dar fruto. Você precisa frutificar. Tem gente que ele agiu como um pé de milho. No início da conversão dele, meu Deus, era mil maravilhas. Ele trazia pessoas, ele ganhava alma para Jesus, ele era obediente, ele fazia isso. Mas demorou pouco, ele ficou desanimado e hoje não produz nada. Nós temos que produzir. Letra B. Olha aí a letra B. Existem plantas e árvores frágeis que dão frutos grandes e outras grandes e fortes que dão frutos pequenos. Sabe o que eu aprendo com isso aí, meus irmãos? Que olha, tem pessoas que você julga que elas são tão fracas, mas elas produzem tanta coisa boa para o reino de Deus. Talvez essa pessoa seja você. Parece ser tão pequeno, tão insignificante. Eu já vi pessoas dizer assim: pastor, eu não sou nada, eu não sou conhecido. E realmente essas pessoas muitas vezes não são faladas o nome delas, mas elas estão produzindo, irmãos, grandes frutos para Deus, orando, contribuindo. O que elas fazem produz muito, irmãos. O que elas estão fazendo para Deus, embora seja aos olhos de muita gente insignificante, mas está sendo grande. Por outro lado, está aí, tem grandes e fortes que dão frutos pequenos. Sabe por quê? Porque não usa o seu potencial. Tem tanta gente que poderia fazer mais para Deus, irmãos. Ei, se você pode fazer mais para Deus, faça. Está entendendo? Se você é uma pessoa que pode fazer mais para Deus, faça. Porque tem árvores tão frágeis, como o pé de melancia, que é tão frágil, mas ele dá uma melancia desse tamanho, meus irmãos, de vários quilos. Olha que coisa. Por outro lado, você vê o pé de cajá, grande, não é? O pé de cajá. E o frutozinho, bem pequeno. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que espiritualmente nós devemos usar todo o nosso potencial para produzir frutos. E por último, nós temos aí a letra C. Existem plantas e árvores que camuflam os seus frutos, só com uma boa olhada é que eles serão encontrados. E vocês podem achar graça. E talvez você não tenha intimidade com essa planta, mas eu estou sorrindo porque é engraçado. Algumas vezes, irmãos, quando você vai procurar maxixe, no pé de maxixe, você colhe os maxiches, que está ali à vista, né? E você pensa que não tem mais nada. E você olha com outro ângulo e você vê outros maxiches. E você pega o pé de maxixe e começa então a mexer nele. E você jura que tirou todos os frutos. Mas é só questão de minuto. Você olhando e mexendo, encontra mais vários. Irmãos, eu fico lembrando assim, que espiritualmente tem tanta gente
que tem tanta coisa boa nele, que não é percebível. Talvez nós, os líderes, algumas vezes não percebemos o tanto de frutos que alguém está dando, ou o que ela tem de bom, e a gente não vê. Assim acontece no dia a dia com as pessoas. Olha, é verdade que tem coisas na nossa vida que são boas, que nem todo mundo está vendo, que nem todo mundo vê, mas estão aí em você. Nunca esqueça disso. Espiritualmente, talvez você está dando fruto que ninguém ainda nem percebeu. A pessoa olha para você e não vê que você está dando fruto. Mas o certo é que esses frutos apareçam e sejam vistos. Eu posso ouvir um amém? A nossa conclusão é essa aí, ó. A nossa conclusão é essa aí. O alvo do cristão é ser uma árvore forte e frutífera. E eu me lembro da oração de Paulo pelos Colossenses, quando ele, na sua carta, no capítulo 1, versículo 9, ele diz, no versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda e boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda perseverança e longanimidade espiritual. Olha aí, meus irmãos, a oração de Paulo pelos Colossenses é que nós sejamos uma árvore forte e frutífera. Eu quero dizer para você, se você não tem dado fruto, frutifique. Ore a Deus, peça ajuda de Deus, se coloque diante de Deus e seja um crente frutífero. Seja, irmão, um crente forte. Que os frutos apareçam em sua vida. Não se conforme se você não tem produzido frutos. Não aceite você não ter uma vida frutífera diante de Deus. Porque a Bíblia está dizendo que a árvore que não produz fruto é cortada e lançada. E você não é uma planta que está no meio dos espinhos. E se tiver espinho, vamos matar esses malditos. E se tiver uma planta ou um cipó, como eu mostrei, sufocando a sua vida, hoje você vai cortar e eliminar esse cipó que está sufocando você. Que Deus nos abençoe. Se inscreva no canal e mande essa mensagem, meu querido, para outras pessoas, eu lhe peço, em nome de Jesus. Um abraço.